Muita conexão rolando por aqui. Eu estou no Instituto Carla Mocelar. Já estou trazendo as amiguinhas, porque claro, a gente se reúne para gravar e começa a trocar dicas de beleza, de cuidados especiais. Eu conversando com a minha amiga Michele Cremores, eu fiz um botox agora, né? Levantou a minha autoestima, eu tenho uma rotina de cuidados com a doutora Carla, na mesma hora a Michele marca o meu horário, eu preciso lá. E essa questão que a gente sempre bate aqui sobre o gerenciamento do envelhecimento. Não adianta eu chegar lá nos meus 70 anos e resolver cuidar da minha aparência. Isso nós já entendemos que tem que ser preventivo para nós termos um resultado bem melhor. Então a Michele já está atrasada. E isso eu só entendi depois que eu conversei com a Rose, que eu vi que a Rose estava diferente. Eu digo, e Rose, o que aconteceu aí nesse rosto maravilhoso? E aí ela foi me trazer essa experiência maravilhosa que ela teve com a doutora. Eu me encantei por todos os detalhes e ela foi me contando e aquilo foi me contagiando de uma forma, e olha onde eu estou, sentadinha aqui. Começando a semana muito bem, né? Cuidando de ti, e é isso aí, eu gosto de cuidar de mim e preciso de um profissional qualificado, que me entenda, que diga só um pouquinho, Rose, que hoje eu já cheguei aqui, doutora, eu preciso disso aqui. Então, Rose, a gente vai sentar, a gente vai avaliar, fazer uma ficha e seguir aí o nosso planejamento. E é o que a Michele veio fazer hoje, doutora. Exatamente. Gente, pra mim é um prazer receber essas pessoas maravilhosas, lindas, pra deixar muito mais linda. E uma das coisas que a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores é que às vezes cada um sabe a sua dor, né? Sabe quando se olha no espelho e muitas vezes a gente tá se olhando e não consegue identificar toda aquela energia, né? Não tá refletindo o que realmente às vezes a gente tá sentindo no momento. E às vezes tem momentos também que a gente passa por situações mais delicadas de vida e aí a gente não tá, né, com a nossa aparência como a gente gostaria. Entregando tudo. Entregando tudo. E sim, eu sempre falo, é possível entregar com naturalidade. Acho que assim, ó, é o meu padrão de trabalhar aqui na clínica, é uma entrega de resultado com naturalidade, e a Rose sabe que é um resultado duradouro, que é uma coisa que eu prezo muito. Eu sempre falo para os meus pacientes, aquele antes e depois, que tu vê que a pessoa tá com a mesma roupa, isso necessariamente não é verdadeiro, porque é muito simples às vezes tu trazer um tecido que está desidratado, tu fazer um preenchimento e esse tecido hidratar. Então a foto imediata parece muito bacana, mas o quanto isso vai ter de resultado, principalmente em relação à durabilidade. E o que eu prezo muito é a gente ver o resultado passando 3, 5 anos e a gente montar uma foto do antes e depois e ver, poxa, como essa pessoa rejuvenesceu. E eu falo muito, né, do frear o envelhecimento, sim, é possível. A gente não vai voltar o rostinho T20 até porque não combina, mas a gente consegue frear com naturalidade essa entrega. Então hoje a gente vai conversar, a Michele vai trazer um pouquinho, vou mostrar um pouquinho dos bastidores aqui do meu dia a dia da clínica, como é que eu faço a avaliação inicial, a Rose já sabe. Eu gosto muito de ter essa conversa, principalmente para conhecer um pouco, né, da Michele, conhecer um pouco do que ela gostaria, do que está incomodando, o que incomoda muito, o que incomoda pouco. Me traga um pouquinho do seu eu. Vamos lá, então. Já vou direto no ponto aqui, né, doutora? O que eu noto, assim? Eu tenho esse leve caimento aqui, porque eu me acho bochechudinha e por mais que eu emagreça, isso aqui não vai mudar, né? É o meu perfil. É o perfil. Então eu me acho assim, parece que tá caidinho e aí parece que não tem nada que faça me dar um up e levantar, tá? Me acho caidinha. Adorei, pode beleza, me acha caidinha. Pode nos revelar com quantos anos? Tá, eu tenho 44. Tá. Tô fazendo 45 agora em agosto. Já fiz algumas pequenos preenchimentos na boca e tal, mas há muito tempo atrás, depois não fiz mais nada. Intervenção maior de tecnologias, nada. Então é isso, doutora. Hoje o que me incomoda mesmo é esse meu bigode chinês aqui. Eu acho que se a gente puder melhorar o nariz também, vai bem também. Muito bem. Gente, uma das coisas que a Michele trouxe em relação ao bigode chinês, que eu acho bem bacana falar, que mesmo emagrecendo, né, a gente acha às vezes, né, o rosto com um biotipo um pouco mais pesado. Isso é biotipo, provavelmente é uma genética, alguém na família tem esse rosto parecido, né? E às vezes tu emagreceu e a tendência, dependendo da idade, se a gente emagrece muito, daí sim é ter um maior derretimento.
Quando a gente fala em face, a gente tem coxins de gordura que são similares ao que a gente tem no corpo. Só que duas diferenças. Na face a gente tem coxins de gordura profundo e coxins de gordura mais superficiais. O que é isso? Os mais superficiais são às vezes aqueles que começam a aparecer, né, na região dos olhos, que fazem bolsa. E os profundos são o que sustentam a nossa face. É pra mim isso. Então, quando a gente olha uma face jovem ou ver uma foto da Michelle, provavelmente quando ela tinha 15, 16 anos, o rosto era bem redondinho, tá certo? Né? E essa estrutura, provavelmente aqui da bochecha, era bem grande. E às vezes, quando a gente é adolescente, que eu não sei se era o teu caso, sempre se achou bochechuda demais. Sempre. Porque a estrutura do coxinho de gordura, ela tá posicionada no lugar correto. Com o passar da idade, ela vai derretendo. Né? Então a gente fala derretendo, ela vai mudando de posição. Então existe um deslizamento, né, desses coxins de gordura e automaticamente esse peso acaba indo para esse quadrante do terço inferior da face. Como é que a gente pode intervir de forma não cirúrgica numa paciente jovem com, né, 44 anos, que não tem ideia de fazer cirurgia e concordo plenamente, e intervir sem preencher? Vocês concordam comigo que hoje a gente precisa devolver ou reposicionar esse coxinho de gordura onde ele era, né? Estruturar essa face. Para isso a gente tem muitas tecnologias, tá? Então as tecnologias, elas estão muito a nosso favor, que a Rosy sabe que eu sou apaixonada. Aqui na clínica eu sempre gosto muito e trago as últimas opções tecnológicas que existem no mundo. A doutora diz, eu sou a doutora da tecnologia. Eu gosto da tecnologia. Gente, a tecnologia, os equipamentos hoje, eles têm um potencial, né, não cirúrgico, de fazer com que a gente faça clipar, eu digo assim, ele faz clipes na parte muscular, ele consegue reposicionar esse tecido, ele consegue produzir colágeno e vai te trazer jovialidade sem modificar, né, a tua face, sem modificar as tuas feições, mas as pessoas vão te encontrar, que foi o que aconteceu com o arroz, e vão, né, e vão dizer assim, ai, como tu tá melhor, como teu rosto tá, né, mais descansado, como tu tá mais bonita, tá mais leve. Isso é tão legal, doutora, que eu fui numa feijoada agora no University Hotel do aeroporto no sábado e encontrei alguns amigos nesse encontro, nessa feijoada. E aí eles olharam, o que tu fez? Que tu tá muito mais bonita, que tu tá... E eu louca pra fazer. Eu disse nada, e perguntaram, o que tu tá fazendo com a rosa? Ah, ela é muito bem cuidada. Eu disse, isso mesmo. Doutora Carla que lute. E tu sabe, doutora, como eu sou uma pessoa que eu me maquio todos os dias, tem dias que eu me acho linda com o mesmo processo de maquiagem que eu faço todos os dias. E tem outros dias que parece que nada resolve. Não, mas aí eu digo que tu não tá bem, né, amiga? Se a gente não tá bem, tá transparente. E aí, daqui a pouco, até o procedimento vai ajudar nisso também, né, Rose? Porque vai ajudar a te dar uma levantada, tu vai te olhar melhor no espelho, então acho que é maravilhoso. Agora a gente vai passar por um segundo momento da avaliação, que aí a gente vai avaliar um pouquinho mais de pertinho a tua face. Vamos. Vamos passar então para a avaliação da Mi. Como ela tinha me trazido antes, naquele momento inicial, a região do bigode e um peso, um derretimento. Gente, é muito normal na face da gente a gente perder essa estrutura e pesar esse terço inferior da nossa face. A gente tem um rosto lindíssimo, lindíssimo. E uma das coisas que eu acho que é muito sutil e que é um erro normalmente que acontece, a gente pensar só na queixa dela. Ela me trouxe a queixa da região do bigode. Se a gente for pensar em preencher, o que eu consigo de resultado é aumentar esse volume. Inicialmente até vai ficar, parece que deu ok, que a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo. Mas pensem comigo, se eu colocar um volume maior nessa região, vocês entendem que a face dela, ao invés de suavizar, vai pesar muito mais nesse terço inferior. Conseguem também ter essa compreensão comigo? Então, quando a gente pensa nas marcações do bigode, um teste que a gente faz no consultório é para ver se a marcação ela diminui quando a gente sustenta essa face. Então, olha o teste que eu faço na Mi. Eu sustentei a face dela. Vocês conseguem observar
como suavizou esse bigode. Então, a minha intenção de tratamento não é preencher o sulco, mas sim tirar o peso e trazer um rosto mais leve e harmônico. Como eu estava comentando com vocês, então ao invés da gente preencher o bigode, a gente vai sustentar. E como nós falamos antes, é esse coxinho de gordura que a gente precisa devolver a estrutura. Então a gente precisa reposicionar essa parte do malar que nós chamamos e automaticamente vai suavizar. Esse tipo de intervenção, Michele, ele vai te dar um resultado muito mais duradouro do que simplesmente eu preencher a tua região do bigode. Se eu preencho hoje, a tendência dos preenchedores, principalmente ácido hialurônico, é durar 1 ano. Aí a Michele vai estar com 45, eu venho e preencho de novo, 46, eu venho e preencho de novo, 47. O que vai aparecer ao longo talvez de 3 anos consecutivos? Um aumento muito grande de volume sem tratamento. Então a gente precisa tratar o que está causando essa prega. Essa prega, ela está sendo causada porque a gente precisa sustentar essa região da face. Então automaticamente quando a gente sustenta, a gente vai ter um resultado muito mais duradouro e com um rosto muito mais harmônico, sem chamar o que a gente fala às vezes, que as pessoas do pillow face, é como se fosse um rosto cheio, um rosto de travesseiro, um rosto com muito volume, que é o que a gente não busca. Ninguém quer um rosto extremamente preenchido, ou até mesmo a pessoa vai te olhar e vai parecer, será que ela engordou? Porque se a gente bota volume nessa região, a tendência geral é realmente parecer que o rosto está todo ele mais cheio. Argumento definitivo da doutora agora. Mas na verdade, pensa que se a gente vai estufando, anatomicamente todo mundo tem a prega. A gente tem bochecha, a gente sorri, né? Não existe a gente não é vou dizer assim, um alien, né? Que não tem. A gente tem um movimento, o nosso sorriso está marcado. Pode sim suavizar. Claro, você é jovem demais, a gente não pode deixar com que isso vá aumentando. Se eu não intervir hoje, realmente a tendência vai passar 5 anos, vai ter uma marca muito profunda. Então a gente precisa sustentar, até porque outra coisa que a gente vai olhar. Aqui a Mi tá maquiada, mas se a gente vai olhar de leve, existe um pezinho nessa região da bochecha, mais um fator que a indicação do tratamento de sustentação é o ideal, porque esse pezinho da bochecha, eu vou até depois te mostrar aqui, esse pezinho da bochecha, quando a gente traciona a tua pele, ele já vai suavizar. Vou trazer um espelho para te mostrar. Consegue ver esse lado aqui também, ó. Tá vendo que, ó, existe esse peso? Se a gente não tratar de forma preventiva, a tendência é ter o derretimento que eu falei lá do coxinho. Ó, e esse derretimento faz isso aqui. Tá vendo? Que a gente consegue, às vezes, até marcar uma linha aqui com essa aqui. Olha o teste que eu mostrei antes. Se eu sustentar a tua face, né? Sustentando a face, até a bochechinha subiu. E isso sim é efeito de lifting. Olha para essa parte inferior aqui do teu ângulo de mandíbula. Vamos mostrar do lado de cá. Olha a parte inferior de mandíbula. Se eu sustentar a tua face, olha como melhora todo o contorno teu de mandíbula. Então entende que se eu preencher, eu vou pesar, e se eu sustentar, eu vou tratar. Então, todo o tratamento da Michele vai ser embasado em sustentação de tecido dos coxinhos de gordura profundo e da parte de tecido subcutâneo, que é a parte muscular. Ó o teste, ó. A gente tem a estrutura que pode reposicionar. Vocês conseguem ver? Então aqui, bioestimulador e ultraformer. O ultraformer, que é uma tecnologia, um equipamento, ele vai colar a parte profunda do tecido, que é o que eu gosto de falar sempre. É como se a gente trabalhasse lá no músculo, então ele vai estruturar e o bioestimulador vai te dar elasticidade e melhora de colágeno para fazer esse efeito de lifting. Como se a gente fizesse um lifting não cirúrgico. A avaliação da Michele concluída com sucesso, doutora. E eu só olhando aqui nos bastidores, a doutora Carla conversando com a Michele, a delicadeza, a maneira como nos esclarece. Porque eu chego aqui, só que eu sei mais que a doutora, né? Doutora tem que fazer aqui e ali. Então explicar essa questão realmente da sustentação,
Pro teu paciente entender que realmente não tem o que fazer, a pele derrete, mas que nós podemos muito postergar tudo isso e de uma maneira bem positiva, que é o caso da Michelle, né? Convenci, tô brincando. Muito! Perguntei pra doutora, assim que ela finalizou, já temos horário? Já podemos Temos, fazer? né? A gente é na hora, né? A Michelle é das minhas. E, gente, os tratamentos todos, eles são feitos de forma não cirúrgica. Sim, é possível hoje, né? Então, o bacana não dói, né? O que dói a gente anestesia, a Rose sabe. Então são procedimentos que são feitos a nível de consultório com resultado rápido e duradouro. Que isso é o que eu preconizo. Eu digo, hoje uma das pessoas perguntou, né? Me diz o porquê que tu escolheu a biomedicina, vou fazer só um parênteses. Gente, é uma paixão. O que eu faço aqui hoje é apaixonante, é sobre trazer autoestima, às vezes é buscar, né? Aquele interior que tá escondido. Que tá faltando, que a pessoa não tá se sentindo bem. Não tá se sentindo bem. É sobre isso. Hoje, o meu trabalho é sobre isso. É pra fazer com que você se olhe no espelho e se identifique de novo, né? De uma forma vibrante, de empoderamento feminino. E é o que eu mais amo. E ainda mais, eu fico pensando assim, com menos dor, com tratamentos seguros e com resultados realmente duradouros. E o melhor, gente, a honestidade do profissional. Porque poderia chegar aqui e dizer, a Michelle veio disposta a tudo, quero ficar mais bonita, quero levantar minha autoestima. A doutora poderia ter que fazer botox, tem que fazer isso, né? Não, Michelle, não precisa fazer nada. Vamos fazer um tratamento a longo prazo, né? Pode valorizar essa aqui e ali. transparência, eu tô há 18 anos no mercado, então eu acho que é essa transparência que faz com que eu trate, às vezes, 3 gerações de família, né? Então eu acho bárbaro, às vezes hoje uma das minhas pacientes, eu trato a avó, eu trato a mãe e eu trato ela, né? Eu digo, é essa transparência que faz com que, né, vem gerações... Já vai agregando. E a minha transparência, eu brinco assim, eu não sou, né, eu não consigo empurrar tratamentos que a pessoa não tem E indicação. nem precisa, Não nem precisa. precisa. E eu quero ver a felicidade do meu paciente, eu quero que vocês conversem e que tenha essa troca. Que já Porque hoje a aconteceu. Michelle tá aqui por causa da Rose, né? Então, Não, e falando em família, eu vim pra doutora Carla, o do R veio, o Fabrício também. Problema de acne, já faz limpeza de pele, já é acompanhado pela doutora. A Michelle veio hoje, já ligou pro marido, vem aqui. tem um marido aí atrás. Vamos né? ajeitar. Olha que bacana, Que né? bacana. Que legal. E de forma muito tranquila, gente, né? De uma leveza, que é o que eu sempre busco também, assim, é o momento do meu paciente, eu quero sempre que seja um momento bem individual, de leveza e de autocuidado. Pra todo mundo. Meu recado. Muito bom. Obrigada, doutora. Amei.